Jesus já veio em nuvens de glória, está em nuvens de glória, ninguém o vê, ou poucos o reconhecem. Paz seja convosco. Depois de uma longa pausa, voltamos com esse assunto polêmico. Ei, irmão Marcos Real, parece que o irmão gosta de uma polêmica, né? Irmãos, nós temos que confessar que tem assuntos que realmente geram celeuma e polêmicas, e temos que confessar, todo homem verdadeiro, ou quem diz o homem diz a mulher, verdadeiros, tem que assumir e se conscientizar que existem mistérios que não foram decifrados. Pelo menos para nós, ou seja, individualmente. Você não pode generalizar a tua visão de mundo, dizendo que a tua visão de mundo é a visão geral de todos, que o que você está vendo, todos estão vendo. Não. Eu já dei um exemplo aqui, que se você trouxer um ramalhete de flores, flores lindas, maravilhosas, para uma pessoa que tem alergia a flores, ela vai dizer: tira essa porcaria da minha frente, isso aqui está me fazendo mal, eu vou asfixiar, eu vou perder a respiração, eu não estou conseguindo respirar. Mas se você trouxer para uma pessoa que não sofre de alergia, ela vai abraçar, ela vai sentir o perfume. Então, as visões são diferentes, as interpretações com respeito às coisas são diferentes. O que é bom para um pode ser muito ruim para outro, o que é muito ruim para outro pode ser muito bom para você. Então esse canal ele é aberto às santas conversações, as conversações puras, sinceras, sem tabu, sem paradigma, sem preconceitos. Ela te dá liberdade de você julgar. Sim, julgar tudo o que vai ser falado aqui, segundo a tua interpretação, jamais segundo a verdade. A verdade ela é muito mais abrangente do que uma pessoa possa imaginar. Então, sim, durante muito tempo eu tive todo um cuidado e agora senti alegria. Me veio uma autorização para escancarar esse assunto. Nesse vídeo vai ser uma preliminar, porque aqui eu estou na praia, como os irmãos estão vendo, né? Então não vou puxar texto, não vou editar texto, mas vou refazê-lo, provando com textos bíblicos tudo o que eu estou falando. Tudo. E com a história também, com a história. Os irmãos têm que entender que existe a história da humanidade, ela não está toda compreendida nas escrituras sagradas. Ela está em outros livros, ela está em outros registros também. Certo? Louvado seja Deus. Então peço perdão para os irmãos por conta que esse silêncio, essa pausa foi por um motivo justo. Foi passear com a família, confraternizar, fomos para o sul, né? E ficamos lá descansando, vislumbrando aquelas maravilhas, tanto da natureza, como também das fantasias humanas, que faz parte da nossa experiência humana. Louvado seja Deus. Então, vamos ao assunto, irmão. Como assim, irmão Marcos? Como que o irmão fala que Jesus já veio ou está em nuvem de glória? Que ainda tem alguém que fala todo olho verá, né? Vamos começar por todo olho verá. Tem uma passagem que diz assim: todo joelho se dobrará. Irmão, os irmãos há de convir que existe uma linguagem figurada. Todo joelho se dobrará significa todos entenderão, concordarão,
se prostrarão, admitirão a verdade, a realidade. Não é simplesmente um fato físico de se prostrar. Esse fato é coerente, é condizente, mas a Escritura ela está dizendo que todos concordarão a uma sobre a realidade espiritual humana, sobre a realidade de Cristo em nós. E todo olho verá, vai no mesmo sentido, irmão, no mesmo sentido. Eu vou provar para os irmãos que não tem nada a ver com esses olhos físicos, com o que você vê, com o que você toca. Se fosse assim, Jesus jamais teria falado para Tomé: Tomé, vem aqui, põe a mão, me toca, e fala para ele: você não é um homem feliz, você não é bem-aventurado, porque você me tocou, você me viu. Bem-aventurados são aqueles que não me veem. Tem muita gente que pensa assim, né? E acreditam. Muita gente que pensa assim, mas como assim, né? Você não precisa ver uma imagem para perceber Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Os discípulos no caminho de Emaús o reconheceram pelas suas palavras. Cristo não é reconhecido por uma imagem, por uma fisionomia, mas sim pelas palavras de vida, pelo Espírito de vida. Por isso que ele falou: eu sou Espírito, eu sou vida. Eu não sou uma imagem. Quando eles não o reconhecem pela fisionomia, ele está mostrando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não disse: as minhas ovelhas me veem, reconhecem a minha fisionomia e dizem: esse é o Cristo. Não. A mulher de Samaria não reconheceu Cristo pela sua fisionomia, reconheceu pelas suas palavras. As palavras são espírito e vida. Olha o que ele fala para Nicodemos: Nicodemos, os que são nascidos do Espírito, os filhos de Deus, são como o vento. Você não vê, mas você sente ele. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Vocês não estão entendendo, irmão? Aquele que ficar olhando para o céu, esperando uma imagem, está completamente enganado. Paulo não viu uma fisionomia. Paulo foi tomado de uma grande luz que chegou a cegar os seus olhos. Cristo é luz, Cristo é Deus em nós. É o Espírito Santo em nós, revelando Deus. Por isso ele fala: um pouco me vereis e um pouco não me vereis. Aonde? Você vai ver, como eu vejo irmãos, né, irmão, na inocência. É a forma que ele consegue perceber ou consegue entender. Irmãos, eu vi Jesus, ele tem um cabelo tão lindo, ele tem os olhos assim. Olha aí, ó, elas glorificando. Isso é glorificação também, viu, irmãos? Lindo, né? Nós temos que parar para agradecer, né? Esse presente de estar nesse culto aonde tem tanta glória, né? Tanta glória, glória da natureza, glória do canto dos pássaros. Então, irmão, é isso que Jesus está dizendo. Quando fizerdes isso a um desses, vocês estão fazendo a mim. Cristo é vida. Me vereis em nuvens de glória, em testemunhos. Quando você testifica, irmãos podem testificar. Os irmãos já devem ter se pegado assim, ou já ouvido alguém falar dessa forma. Alguém tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não, não era ele, era o Senhor. Era o Senhor, não era ele, não é possível. Como Paulo mesmo disse: não sou eu mais, mas é Cristo que vive. Então, irmãos, mas lá em Apocalipse está, com o cabelo dele assim, assim. Aquilo são arquétipos que simbolizam poder, força, sabedoria.
É uma figura de linguagem. Veja Josué, irmãos, porque senão os irmãos vão acreditar em reencarnação. Os irmãos vão acreditar em reencarnação, né? Josué fala para o Senhor quando Moisés morre, né? Ou pelo menos desaparece do cenário humano. Josué fala, Senhor, mas Moisés, Deus fala para ele, Moisés é morto. Ou seja, Josué, você acredita mesmo que um homem pode fazer ou realizar tudo aquilo que Moisés realizou sem mim? Tudo que você viu em Moisés, fui eu, Josué. E assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Os irmãos estão entendendo? Senhor, diziam os discípulos, dizem que Elias, as escrituras testificam que Elias virá. E Jesus responde, mas Elias já veio, vocês não o reconheceram? Então os irmãos acreditam que Elias João Batista era a reencarnação de Elias? Não! Ele veio no espírito de Elias. É o mesmo Espírito de Deus que manifestou em Elias, manifestava em João, o fazendo até comer as mesmas coisas, os mesmos costumes, a mesma roupagem. Era Deus. Entendeu, irmão? Era o eu sou em Moisés, era o eu sou em Elias, era o eu sou em João Batista, era o eu sou em Jesus. Que Jesus, ele chegou à plena consciência. Ele é planificado, ele foi preparado para isso, para manifestar 100% da realidade de Deus. E ele mostrou que nós todos estamos no caminho da cristificação, que ele é o caminho, que nós vamos chegar a esse ponto. Estamos chegando a esse ponto. Estamos vendo Jesus em nuvens de glória. Então, existe, se os irmãos buscar na história, eu vou dar um exemplo. Os irmãos pesquisem na internet. Um certo homem, contemporâneo, talvez de Franciscon, de 1900, por aí, chamado Felipe de Leon. Pesquisa sobre este nome. É um Cristo, irmão, que manifestou, que fazia curas, que fazia prodígio, no século retrasado, ou pelo menos no início do século, ou no final do século retrasado. E já existiu muitos que se manifestaram Cristo, aquilo que Jesus disse, um pouco me vereis e um pouco não me vereis. Jesus não se resume a uma fisionomia. Falam tanto da idolatria dos católicos, falam tanto das imagens. Você não tem uma imagem de escultura feita de pedra, de pau, mas você tem uma imagem e espera uma imagem dele manifestar no céu. Deus jamais faria e jamais vai fazer isso, porque ele não vai contra si mesmo e contra a sua palavra. Jamais. Quem me vê, vê o Pai. Mas Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Não era aquela fisionomia, era o Espírito que manifestava nele, irmãos. Essas palavras têm que soar na nossa boca também. Nós temos que reconhecer os nossos irmãos, os nossos contemporâneos, como Cristos de Deus. Esse é o ápice da compreensão. Isso é ver Cristo em nuvens de glória. É ter testemunho dele em você. Não é ver uma imagem fora de você. Isso é idolatria. Jamais Deus, que combateu, vamos dizer assim, que orientou o homem desde o princípio a não fazer imagem dele, iria fazer uma imagem e colocar na nossa frente para nós se prostrar diante dele. Então eu falo com todas as letras, sem medo de ser feliz. E estou no céu com isso. Agora, eu não estou esperando. Ele já está aqui, o eu sou. O eu que falo contigo. Sou.
Viu, Marta? Não, mas então na ressurreição, quando ele vier, Marta, eu sou a ressurreição, eu que está contigo, Marta, eu sempre estou, eu não preciso de um tempo para me manifestar, eu estou, Marta. Por isso você vai ver, se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus. Pois que você pode ver até um moribundo sair da tumba, ou um morto que está cheirando mal, sair da tumba e não entender isso. E continuar idolatrando uma imagem. Não, irmãos. O Senhor é as multisfaces, as multifacetas. Ele se manifesta como Ele quer, na hora que Ele quer. E glória a Deus por isso. Então, o eu sou está comigo, está convosco. Você não precisa ver uma imagem aparecer. Ele se manifesta em você. Manifesta no teu irmão. E quando ele se manifesta, minhas ovelhas reconhecem a minha fisionomia, os meus olhos, os meus cabelos, o meu roupa, o meu corpo. Não. A minha voz. A minha voz. Os nascidos de Deus são como o vento, você não vê. Você sente, você ouve, você se regozija. Glória a Deus por isso. Essa é a tua grande vitória e a minha grande vitória. Louvado seja Deus, irmãos. Foi boa essa pausa, né, irmãos? Foi boa. Acordei com esse vislumbre e o Senhor me autorizou. Vai ter muitos levantes. Por quê, irmão? Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não veem. Não sente a verdade. Ainda estão no apalpar de Tomé, não vê com os olhos carnais. Não entenderam as palavras do mestre. O mestre falou para Tomé, porque você viu, você creu. Ora, como que ele vai aparecer em nuvem agora para todos acreditarem? Não, irmão. Eu sou espírito, eu sou vida. Eu me manifesto como Marcos, como a Maria, como José, na hora da tua necessidade. Então, você nunca vai dizer, se tu estivesses aqui. Não, eu estou sempre contigo. Aleluia. Eu estou sempre contigo. Eu não vou aparecer, eu estou contigo. Evoca-me. Entre em comunhão. Sai dessa tempestade de dúvida, de incredulidade, de idolatria e perceba-me em ti. E uma palavra vai subir do teu coração, a tua boca, vai manifestar a glória de Deus, a tua libertação e a libertação daqueles que te ouvem. Esse assunto não se encerra aqui. Nós vamos continuar. Essa é a nuvem de glória. É os testemunhos se manifestando na terra. É os Cristos de Deus se revelando. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus se revelando no homem. Louvado seja Deus. Creio que aquele que é espiritual, tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, ouviu e fala amém, assim seja. Ou pelo menos deixa eu entender. Porque senão você ainda vai comungar com a idolatria, com as imagens, com as formas. Eu creio que Tomé entendeu. Ficou aquele estigma em Tomé. Todo mundo vai, ó o Tomé aí, ó o Tomé. Eu jamais vou falar isso, porque eu acredito que Tomé aprendeu a lição. Ele entendeu, não. O importante não é ver uma fisionomia. O importante é perceber Ele em mim. Perceber Ele nos meus irmãos. Porque se isso não acontecer, não adiantou nada. Toda a revelação de Deus na terra. Nem o sacrifício na cruz. Ele morreu ali para se doar.
para todos. Todos. Nós somos parte deste corpo glorioso, maravilhoso do Cristo de Deus. Ficaria aqui. Está muito bom, muito gostoso. Mas vou me despedindo por aqui. E responderei, irmão, com alegria. E nas nossas lives lembraremos desse assunto, que é muito importante. Sejam sempre abençoados. Que o Cristo de Deus se manifeste com toda a força. O Eu Sou esteja sempre contigo. Fique com Deus.